Então, a primeira pergunta que a gente faz seria o seguinte: estenose aórtica grave assintomática com função ventricular normal, a indicação cirúrgica? Na verdade, em que condições isso acontece? Normalmente, o que hoje a gente tem discutido e tem mostrado nos trabalhos, e a própria American Heart tem chamado a atenção, é conhecer as várias fases da doença da valvopatia. Hoje não se admite mais pegar um valor só para indicação, pegar um valor matemático e indicar. É muito importante, mesmo que seja na primeira avaliação o paciente com uma estenose aórtica assintomática, é conhecer a etiologia, que seria na fase A, que são os fatores de risco, a fase B, evolução, e quando ele se torna, que é no caso da questão, mantém-se totalmente assintomático, mas ele tem uma doença valvar importante, e que seria a fase C de evolução. Aí vamos discutir sem complicadores e com complicadores. O que seria sem complicadores? Aqui mais ou menos. Então, o que nós temos, em maneira geral? Você vê a importância de vocês terem o conhecimento do que cada exame dá em relação a isso. Então, nós estamos diante de um paciente totalmente assintomático e com uma estenose aórtica anatomicamente importante. O que isso significa? É um paciente que tem um gradiente médio de válvula aórtica de 40 milímetros de Hg, uma velocidade normalmente acima de via de saída de 4 metros por segundo. Quero saber, esse paciente não sente nada, é uma estenose aórtica importante, função normal. Existe alguma coisa que pode avaliar como complicador desse paciente? Isoladamente, não, mas o conjunto, se você avaliar. Opa. Resposta anormal ao teste de esforço ou hipotensão durante o teste. É um fator importante. Ah, mas nós vamos fazer um teste de esforço num paciente totalmente assintomático? Normalmente isso ocorre no dia a dia, que o paciente acaba fazendo uma atividade mais... se chove, ele vai atravessar a rua, ele acaba correndo. A ansiedade no dia a dia pode aumentar a frequência. Então, esses pacientes podem ser testados, todas as diretrizes mostram que um paciente com estenose aórtica anatomicamente importante pode fazer um teste de esforço, desde que o colega que vai fazer o teste de esforço saiba o que está acontecendo e qual protocolo deve ser utilizado. Então, a resposta anormal ao teste de esforço é um fator importante como um complicador. Velocidade de via de saída. Normalmente, para se dizer que tem uma estenose aórtica importante, é acima de 4 metros por segundo. Normalmente, acima de 5 ou 5,5, dependendo do qual diretriz vocês estão seguindo, é um fator importante. BNP elevado é um outro dado. Então, vocês veem que vocês podem acabar estratificando o paciente com estenose aórtica importante, assintomático, função normal, se ele preenche algum outro fator de complicador que possa justificar a mudança de conduta, ou seja, até uma cirurgia nesse paciente. Outro dado que você pode valorizar é a progressão da velocidade acima de 0,1, 0,3 metros por segundo por ano, ou seja, essa velocidade que era 4 metros vai para 5 metros, 5,3, é um dado importante. E outro dado que a gente tem valorizado muito é a calcificação severa da válvula aórtica, dado pelo ecocardiograma, mas principalmente pela tomografia, onde a gente avalia o score da válvula aórtica. Isso é um dado que hoje a literatura tem chamado a atenção. Então, muita calcificação, a evolução não é tão linear desse gradiente, acaba sendo exponencial. Então, é um dado que deve ser valorizado também. Então, as várias diretrizes aqui, a europeia, a americana e a brasileira, acabam chamando a atenção para esses fatores, que deve ser valorizado na indicação ou estratificado num doente totalmente assintomático, que ele possa mudar ou não a indicação de tratamento clínico para um provável tratamento cirúrgico nesses pacientes. Então, aí vai a primeira pergunta dentro desse conceito. Em um paciente com estenose aórtica importante, com fração de ejeção preservada, qual das alternativas não contempla possíveis complicadores? Diminuição da área valvar
maior que 0,1 centímetro quadrado por ano, calcificação valvar importante, teste de esforço que leva à hipertensão arterial, BNP elevado. Vocês podem votar. Tá. Sem dúvida nenhuma, todos, ou seja, a calcificação, a gente comentou, é importante a avaliação, BNP elevado é um dado importante e, sem dúvida nenhuma, o teste de esforço que leva à hipertensão, ao contrário, leva à hipotensão arterial, é um... Então, 90% acertou. Vamos em frente. Agora, também baseado no que as diretrizes comentam. Insuficiência mitral grave no paciente assintomático. O que as diretrizes recomendam? Quando aqui é uma insuficiência mitral anatomicamente importante. Também aqui onde nós estamos, na que fase de evolução, sempre agora tentando saber qual é a etiologia, se é um paciente com prolapso, se é um paciente com etiologia principalmente reumática, se não é isquêmico, vai na evolução. A fase A é a doença em evolução, sendo prolapso, febre reumática, como eu comentei. A fase B é uma insuficiência mitral em evolução moderada e chegamos naquela fase cinzenta, é aquele paciente que chega no nosso consultório totalmente assintomático, com um sopro de insuficiência mitral importante, propedeuticamente importante, onde a gente faz um eletrocardiograma praticamente normal, com uma discreta sobrecarga atrial esquerda, fazemos uma radiografia de tórax, radiografia área cardíaca normal, só vê um duplo contorno, aí a gente pede um ecocardiograma e o ecocardiograma mostra uma insuficiência mitral importante de etiologia prolapso da válvula mitral. Principalmente nesse caso aqui, prolapso com a cúspide posterior P1, P2. A grande pergunta que sempre chega a nós, um paciente de 45 anos, se existe, então, nesse paciente, uma alta probabilidade de conservação valvar, justifica aí a precocidade da indicação. Ele não tem nenhuma disfunção sistólica, como nós vamos ver, mas a etiologia na fase de risco, fase A, nós vimos que era um prolapso da válvula mitral. O que poderia ser a favor para essa indicação? Isso é muito importante vocês começarem a discutir. Isso é discutido com o ecocardiografista, com o cirurgião e, logicamente, você como clínico acompanhando esse paciente com insuficiência mitral anatomicamente importante, sem grandes complicadores. Seria abreviar aí, nesse caso, a remodelação ventricular, ou seja, dilatar o ventrículo esquerdo. Outro seria evitar a fibrilação atrial, prevenir trombos e, principalmente, opor-se à hipertensão pulmonar. Essa é a ideia na insuficiência mitral de se operar precocemente, ou seja, assintomático, sem disfunção sistólica. Inclusive, eu posso dizer um diâmetro sistólico menor que 40 milímetros, um diâmetro diastólico abaixo de 55 milímetros, uma fração de ejeção de 68%, ele é assintomático. Por outro lado, a vontade de tentar resolver precocemente esse paciente, existe o que nós temos de discutir, que poderia ser contra. Não tenha dúvida, um paciente totalmente assintomático, onde a gente conhece um pouco a evolução natural, principalmente no caso de etiologia prolapso da válvula mitral. A morbidade e a mortalidade operatória e pós-operatória existe, e ela é mais imediata do que na evolução natural da doença. Depende da estrutura hospitalar que vocês estão cuidando. O que quer dizer? Nós precisamos saber se tem baixa infecção, se as pessoas que estão cuidando dele têm uma experiência, expertise para avaliar esse paciente e acompanhar esse paciente. A confiabilidade da equipe cirúrgica, porque esse paciente, com a discussão com o ecocardiografista e com o cirurgião, a possibilidade de plástica tem que ser muito grande, acima de 92%, para você indicar mais precocemente. Como eu falei, a confiabilidade no ecocardiograma, porque há necessidade da presença do ecocardiografista na sala de cirurgia
para ajudar o cirurgião, principalmente porque a ideia é a preservação da válvula quando se pensa em operar na fase C e C1 sem complicadores clínicos ou comorbidade e principalmente ecocardiográficos. Então, seria muito importante nessa... Então, o que seria um paciente com que você deixa ele evoluir, não indica? Seria uma fase C2. Hoje, conversando, vendo os guidelines americanos. O que seria com complicadores? É um paciente assintomático com fração de ejeção que está caindo abaixo de 60%, o diâmetro sistólico indo a 40 a 45 milímetros, a pressão de artéria pulmonar em repouso de 50 milímetros de Hg, ou FA de início recente. Então, essa evolução... Aqui não está aparecendo assim, né? Na tela ele não funciona o laser. Ah, tá. Então, nessa evolução de C1, que é sem complicadores, ele não tem nada, você pode discutir aqueles termos em termos de indicação. Depende muito da expertise do heart team para indicar. Em C2, se ele evolui, mesmo assintomático, começa a apresentar essas alterações, a indicação absoluta é classe 1 ou 2A, dependendo dos critérios que você utilizar. Se é FA recente, é 2A. Se é fração de ejeção em queda, é classe 1 de indicação. Então, vai a pergunta aqui. No paciente com prolapso da válvula mitral, com insuficiência anatomicamente importante, assintomático, quais dados devem ser mais valorizados para indicação cirúrgica? A vena contracta maior ou igual a 0,7 centímetro e pressão da artéria pulmonar maior que 50 milímetros de Hg. Só para chamar a atenção que a vena contracta é um parâmetro também de avaliação de insuficiência mitral anatomicamente importante. Pressão da artéria pulmonar maior que 50 milímetros de Hg, diâmetro sistólico de veia maior que 40 milímetros. O orifício de regurgitação efetivo maior que 0,4, acima de 0,4 é uma insuficiência mitral importante, e a vena contracta maior a 0,7 centímetros, também é um dado de avaliação hemodinâmica, ou diâmetro diastólico de ventrículo esquerdo maior que 65 e diâmetro sistólico de veia maior que 40 milímetros de Hg. Vamos votar? Qual dos parâmetros você diz que é complicador mesmo para indicação? Posso? Então, 80% acertou, sem dúvida nenhuma. O parâmetro importante que deve ser valorizado num paciente assintomático para indicação cirúrgica é a pressão da artéria pulmonar e o diâmetro sistólico de VE. Os outros são parâmetros hemodinâmicos, mostrando que o paciente tem uma insuficiência mitral pelo ecocardiograma, uma insuficiência mitral anatomicamente importante. Bom, hoje se discute muito, nós tivemos uma mesa de válvula bicúspide também. O que é importante saber num paciente que tem uma válvula bicúspide, um adulto? O que é importante ressaltar? Então, aqui o que tem as diretrizes, que é muito importante. Pacientes com diagnóstico de valvopatia aórtica bicúspide, independente do grau da doença valvar dele, isso é importante, sendo adulto jovem ou totalmente assintomático, mas o ecocardiograma fala, ele só tem não tem estenose, não tem nenhuma alteração hemodinâmica, mas ele tem um achado de válvula aórtica bicúspide. Antigamente, se achava que realmente não teria grande importância, é um achado de uma lesão congênita. Hoje, como a gente tem comentado, mudou todas as características e nós temos de chamar a atenção de todos. É uma doença que tem um caráter familiar, que pode levar, ou por alterações hemodinâmicas da válvula bicúspide, levar a estenose aórtica importante, ou uma insuficiência aórtica importante, como nós vamos ver, podendo levar, ou por alteração de fluxo, ou principalmente por degeneração do colágeno, levando a alteração da camada média cística da aorta, uma necrose média cística, levando a aneurisma da aorta até dissecção de aorta. Não vou dizer que é igual um síndrome de Marfan,
mas ela tem de ser valorizada. Então, dentro desses critérios, as próprias diretrizes hoje têm chamado a atenção. Paciente com diagnóstico de válvula bicúspide, eco inicial, avaliação dos diâmetros da válvula e da aorta ascendente. Você, logicamente, quando você tem um problema na válvula aórtica, você fica preocupado com a função do ventrículo, a remodelação e com a válvula aórtica que está estenosando. Não pode, o que vocês têm de se preocupar nesses pacientes é com o diâmetro da aorta, a evolução da aorta é muito importante. Na válvula aórtica bicúspide, a dilatação da aorta ascendente maior que 4 centímetros, ele tem de ter uma avaliação, veja, anual, ou através do eco, tomorressonância. Só para chamar a atenção, o exame que o pessoal, principalmente cirurgião, gosta em termos de avaliação, sem dúvida nenhuma, o gold standard é a angiotomografia de aorta ascendente. Evidente, se anual não esteja, a aorta não está evoluindo, você faz a primeira avaliação pelo eco e de preferência pela tomografia, para angiotomografia, e está estável, vocês podem seguir pelo ecocardiograma. Tendo dúvida na avaliação do eco anual, acaba refazendo uma tomografia, uma angiotomografia também. Hoje, até numa mesa, se discutiu a importância da ressonância, inclusive em algumas situações, para avaliar que tipo de alteração bicúspide ele tem, porque tem várias formas de alteração da morfologia do folheto da válvula aórtica, dentro da válvula aórtica, que pode levar a uma evolução diferente. Outro dado que vocês têm de saber, a indicação cirúrgica pela estenose aórtica ou pela insuficiência aórtica grave, a necessidade de tratamento cirúrgico da aorta ascendente, quando o diâmetro é maior que 4,5 centímetros. Há uma discussão muito grande das diretrizes, algumas falam em termos de 5 centímetros, mas agora, a mais recente, tem se discutido até acima de 4,5 centímetros, quando você tem uma indicação pela doença valvar. Isso tem de ser muito bem valorizado. Vocês veem a importância de saber da etiologia de que causa é a doença, a estenose aórtica ou a insuficiência aórtica. O tratamento cirúrgico da aorta ascendente, pacientes com válvula aórtica bicúspide, leve a moderada, o diâmetro da aorta é acima de 5, ou alguns também, de novo a discussão, até 5,5 centímetros, ou aumento de 0,5 centímetro anual dessa dilatação, seja pelo eco, pela ressonância ou pelo método que é o gold standard até o momento, que é a angiotomografia de aorta ascendente. Outro dado, em termos de considerações, tem alteração congênita mais frequente, pode causar estenose aórtica ou IAO. Normalmente vocês têm associação, um paciente que tem uma coartação da aorta pode ter uma estenose aórtica ou uma insuficiência aórtica decorrente de uma válvula bicúspide. Então, avaliar em conjunto quando tiver alguma doença congênita associada. Como a gente falou, não é um problema isolado, avaliar sempre a válvula aórtica, é transmissível, tem uma avaliação familiar. Então, sempre a primeira geração, como vocês viram que tem um caráter familiar, filhos, deve ser avaliada a primeira geração com a clínica e sempre um ecocardiograma. Então, se o pai tem uma válvula aórtica bicúspide, os filhos devem ser avaliados pelo ecocardiograma para ver se não existe essa possibilidade desse caráter familiar de levar uma doença da válvula aórtica bicúspide. Porque aí vocês têm a coerência de acompanhá-los durante a evolução. Tem algumas coisas que no ecocardiograma, o Raffel-Cleft, simula a válvula aórtica tricúspide no ecodopplercardiograma e, na verdade, é uma válvula bicúspide, tem de ser muito bem discutido com o ecocardiografista e, às vezes, complementado, como eu já chamei a atenção, pela ressonância magnética, se tiver dúvidas, que eles avaliam muito bem a válvula aórtica, tentando diferenciar esse Raffel-Cleft, se é tricúspide, ou não é, se é uma causa da válvula aórtica bicúspide. Eles são, por que essa importância do acompanhamento, tanto na primeira geração ou da própria pessoa que tem uma válvula aórtica bicúspide durante a evolução? Porque
25% dos pacientes durante a evolução, principalmente na quarta para a quinta década de vida, evoluem com aneurisma da aorta. E muitos desses podem levar a dissecção de aorta. Então, muitas vezes, eles não têm uma doença valvar anatomicamente importante, mas ocorre uma evolução natural da aorta, levando a aneurisma principalmente e mais raramente, ainda bem, a dissecção de aorta. Então, vamos à pergunta. Paciente do sexo masculino, 33 anos, com quadro de dispneia moderado aos esforços, um sopro holodiastólico aspirativo à ausculta. Realizado o ecocardiograma que revelou válvula aórtica bicúspide com insuficiência importante e fração de ejeção de 37%. Qual seria o próximo exame a ser realizado? Ecocardiograma com estresse, angiotomografia de aorta, cineangiocoronariografia ou teste de esforço. Preste atenção. Quem tem uma válvula, ele tem uma disfunção ventricular, que é uma preocupação. Isso é um caso real. O que é importante num paciente que tem uma indicação cirúrgica? Você pode até discutir se essa disfunção proibiria algum dado. Sem dúvida nenhuma, como a gente comentou, o ecoestresse não tem a menor indicação nesse momento. Você tem de avaliar a aorta para ver se a doença realmente acabou, a válvula bicúspide levou uma lesão, ou se a aorta dele está dilatada ou não, porque grande chance, apesar de uma função ventricular rebaixada, dele fazer uma cirurgia com troca, com tubo valvulado, com tubo valvulado durante o ato operatório. O tratamento cirúrgico da endocardite infecciosa, quando indicar? Ou seja, aqui nós já temos o diagnóstico da endocardite infecciosa. Qual é a indicação? A indicação mais importante, sem dúvida nenhuma, é as alterações quando você já sabe a etiologia ou a estrutura está infectada. A indicação primeira, sem dúvida nenhuma, é insuficiência cardíaca, alteração hemodinâmica. Se você não operar um paciente com endocardite infecciosa diagnosticada, ele está entrando em insuficiência cardíaca e tem uma alteração estrutural da válvula, seja ela natural ou bioprótese, ele morre em 48 horas, praticamente 90% dos pacientes, mesmo você tratando. Então, começou a ter sinais de insuficiência cardíaca. Ter sinais de insuficiência cardíaca importante, esse paciente tem de ser indicado, feito o diagnóstico de endocardite infecciosa. Outra indicação importante são as alterações que a gente chama morfológica. O que quer dizer morfológica? Esse paciente tem um diagnóstico de endocardite infecciosa, de repente você está tratando ele com antibiótico. Vejam, o tratamento da endocardite infecciosa não é cirurgia. O tratamento da endocardite infecciosa, a priori, é antibiótico terapia. A cirurgia é feita para tratar as complicações. A complicação mais grave é a insuficiência cardíaca. A segunda alteração importante, alteração que deve ser valorizada, são as alterações morfológicas. O que quer dizer isso? Formação de abscesso de anel. Como diagnosticar? O paciente mantendo um quadro infeccioso importante, vocês estão dando o antibiótico certo, com a bactéria certa, com a concentração correta, ele não melhora. Vocês têm de pensar em uma possibilidade de formação de abscesso. Tanto um abscesso de anel como uma metastatização da doença. Quer dizer o que? Embolia, que leva a embolia periférica, que leva à formação de um abscesso de alguma estrutura, por exemplo, como baço, fígado ou rim. O ultrassom é importante antes de indicar se ele não tiver nenhuma alteração hemodinâmica. Outra alteração estrutural importante e morfológica são as fístulas que podem se formar durante a evolução. Uma fístula aórtica ventrículo direito, que tem de ser muito bem valorizada nesse caso e muito bem procurada se o paciente persiste com alguma mudança de sopro ou algo que vale. Então, ecocardiograma com uma certa frequência, vamos dizer assim, se o paciente muda a ausculta, tem de ser valorizado também. Outro dado estrutural importante, que são
a formação de estruturas, como rompimento de alguma estrutura do coração, inclusive até para o pericárdio. Isso aqui é raro, mas isso pode acontecer. Outra indicação absoluta é falha do tratamento etiológico. O que é falha do tratamento etiológico? Primeiro, vocês têm que ter certeza, vocês estão, como eu já comentei anteriormente, tratando a bactéria com o antibiótico certo, com a concentração correta. Feito isso, procurar se não tem nenhum foco à distância. São essas embolias, esses abscessos. Vocês têm de procurar também, normalmente os pacientes estão com catéteres ou com acesso venoso mantendo por muito tempo. Então, vê se não tem flebites atrás desse, porque vocês vão indicar por febre, por falha do tratamento etiológico. Afastando essas possibilidades, você pode indicar cirurgia para esse paciente. É uma indicação menos habitual do que a indicação por insuficiência cardíaca, mas é uma indicação importante. Embolia séptica não é uma indicação absoluta, ela é uma indicação relativa. Um paciente que chega com uma endocardite infecciosa, principalmente válvula natural, tem uma vegetação pelo ecocardiograma, foi aí juntou todo esse quadro e fez o diagnóstico. Ele faz uma embolia séptica, ele ainda não está sendo tratado, vocês começam com antibiótico terapia, a grande chance é diminuir a possibilidade de embolia séptica, que apesar do antibiótico correto, como falei, na dose certa, ele melhora a febre, mas continua fazendo embolias recorrentes ou persistindo com microembolias que vocês vão avaliando até por ecocardiograma e pelo tamanho da vegetação, você pode pensar em indicar cirurgia, mas não é uma indicação absoluta, é uma indicação relativa. A diferença se a endocardite infecciosa é do lado direito e esquerdo. Normalmente do lado esquerdo a indicação é mais estrutural, morfológica, ou seja, insuficiência cardíaca. Do lado direito, por ser a válvula tricúspide a mais acometida, normalmente a indicação absoluta não é insuficiência cardíaca direita, porque nós temos uma complacência bem grande do átrio, e o ventrículo direito é uma câmara muito mais de volume do que de pressão, então ela aguenta uma sobrecarga de volume maior. Mesmo tendo uma insuficiência tricúspide importante, decorrente de uma endocardite infecciosa, a indicação mais precisa do lado direito é falha do tratamento etiológico. É a febre persistente, o que ocorre muito no uso de catéteres prolongado, que vai se assestar no átrio direito, no ventrículo direito, na válvula tricúspide, e a indicação, tomando antibiótico, 7 ou 8 dias, não melhora, afasta que tem algum abscesso pulmonar por embolia séptica, a indicação pode ser cirúrgica, muito mais do que pela insuficiência cardíaca, ao contrário do que acontece do lado esquerdo, que é por insuficiência cardíaca. Outras indicações, a insuficiência renal progressiva, quando vocês estão acompanhando o paciente, vocês afastam que a insuficiência renal não é por antibiótico terapia. Normalmente tem associação de uma insuficiência cardíaca incipiente e as alterações imunológicas da endocardite infecciosa. No final, essa associação e vai progredindo, também se presta, poucos lembram disso, pode ser uma indicação cirúrgica para endocardite infecciosa. Logicamente, nós temos outros tipos de cirurgias. Pacientes aqui que têm uma outra indicação absoluta seria, sem dúvida nenhuma, endocardite infecciosa em prótese precoce. Ou seja, você implantou uma prótese mitral ou aórtica, seja tricúspide também no caso, e esse paciente, até um período de 30 a 90 dias começa com febre, e se você verifica que é uma endocardite infecciosa, normalmente antibiótico terapia, e a grande maioria vai para retroca da válvula da prótese aórtica, porque endocardite por precoce é a indicação praticamente absoluta de cirurgia nesses pacientes. Agora a pergunta em cima disso, que é a última pergunta. Em um paciente com endocardite infecciosa, qual das alternativas não é considerada uma indicação de cirurgia de emergência ou urgência?
vegetação maior que 15 milímetros, abscesso, regurgitação aórtica com choque cardiogênico, ruptura para o saco pericárdico. Não sei já. Marilis. Não, tenho, tô cansado, mas tenho. Perfeito. A vegetação, como a gente falou, não é uma indicação absoluta, é uma indicação relativa. Aí nós vamos saber realmente que tipo de etiologia o paciente tem. Lógico, uma vegetação desse tamanho fúngica é uma indicação absoluta, não colocamos lá, de cirurgia cardíaca. Certo? Não, seria uma indicação, mas a maioria você começa a tratar e depois avalia a evolução dessa vegetação. O tratamento, por enquanto, num caso como esse, é antibiótico terapia à primeira mão. Como nós temos mais 5 minutos, um assunto interessante para comentar com vocês, anticoagulação oral nas valvopatias, os novos anticoagulantes estão contraindicados. No lugar de ficar mostrando os slides, eu prefiro até comentar com vocês. Qual a indicação exata de anticoagulação oral e qual anticoagulante que a gente usa de preferência nas valvopatias? Então, primeiro, um paciente com ritmo sinusal e tem uma doença valvar independente da alteração hemodinâmica dele, não tem, na nossa opinião, indicação de anticoagulação oral. Exceto que esse paciente, aí a importância da história, se esse paciente tem antecedentes de embolias centrais ou periféricas, ou seja, AVC, embolia. Se ele tem uma valvopatia, a indicação é absoluta. Ah, mas ela não é tão alterada. Lógico, se vocês quiserem procurar trombofilia, vocês podem. Mas tendo uma valvopatia, ele mesmo em ritmo sinusal, mas fez uma embolia periférica ou central, indicação absoluta. A priori, a gente pode discutir, vamos discutir rapidamente aqui, a indicação é antagonista da vitamina K, não é isso, Paulinho? Certo? Normalmente, você usa o anticoagulante oral, a varfarina. Numa relação do INRNI, seria em torno de 2:3. Então, essa é a primeira indicação. Fora isso, em ritmo sinusal, você usa, e não tendo nenhum antecedente, ou de trombofilia, ou principalmente de embolias, você não tem nenhuma outra indicação absoluta de anticoagulação. Agora, um paciente valvopata que desenvolve uma fibrilação atrial, seja paroxística, persistente ou permanente, a priori, independente, de novo, do grau de alteração da doença valvar, é indicação absoluta de anticoagulação oral. A preferência ainda é a varfarina, mas a gente vai discutir um parênteses aqui rapidamente. Então, tem fibrilação atrial, tem doença valvar, pelo menos moderada ou moderadamente para importante ou importante, a indicação é a anticoagulação com antagonista da vitamina K. A mesma relação entre o INR entre 2 e 3. A outra indicação importante para anticoagulação dos pacientes valvopatas essa é absoluta também, é a prótese metálica. Prótese metálica aórtica e prótese metálica mitral. É independente se é ritmo sinusal ou fibrilação atrial. Para nós, dentro das nossas diretrizes, ritmo sinusal com prótese metálica mitral é igual a varfarina e o nível de controle é em torno de 2,5 a 3,5 mitral. Se é uma prótese metálica em posição aórtica, o paciente em ritmo sinusal, para nós, em média, o INR pode ficar entre 2 e 3, ritmo sinusal. O grande problema é quando entra esses pacientes com prótese metálica, principalmente mitral, em fibrilação atrial.
Há uma discussão grande agora na literatura, inclusive os americanos chegam até a associar nesses pacientes a varfarina, ou seja, o antagonista da vitamina K, com aspirina, dose baixa, pacientes com fibrilação atrial e prótese metálica mitral, pelo baixo fluxo e pela grande grau de engurgitamento do sangue na região do átrio esquerdo. Então, eles se preocupam muito com a possibilidade de trombose e associação. Nós temos mantido realmente o INR mais perto de 3, 3,5 nesses pacientes, que não é muito fácil. O americano associa a aspirina e o europeu mantém também uma anticoagulação oral com antagonista da vitamina K, com INR mais ou menos nesse sentido, nesse valor. Agora, tem um outro parâmetro que eu esqueci de comentar com vocês, que é uma discussão na literatura, paciente com ritmo sinusal, uma valvopatia mitral, onde você tem aquelas alterações do contraste. Qual que é o termo mesmo, Paulinho, do contraste em 3 minutos? Nós temos alteração do contraste desses pacientes, então se tem alteração do contraste, quando principalmente o ecocardiografista comenta que tem alteração desse contraste, a gente pode pensar em anticoagular, ou às vezes até antiagregar esses pacientes. Ritmo sinusal com valvopatia, mas o átrio esquerdo acima de 55 milímetros. Contraste espontâneo. Desculpa, faltou o termo. Tá certo? Em termos gerais. Agora, novos anticoagulantes. Então, em 2 palavras. Contraindicados novos anticoagulantes. Antitrombínicos. Quando se contraindica em prótese metálica e pacientes com estenose mitral. Principalmente estenose mitral moderada para importante. Não usem os novos anticoagulantes ainda em prótese metálica, seja mitral e aórtica e estenose mitral. Isso na literatura, inclusive, em alguns trabalhos tem mostrado que tem um risco muito grande. Vocês podem usar os novos anticoagulantes pelo conforto, nas valvopatias? Podemos. Nas valvopatias naturais, não é, seja ela insuficiência mitral e aórtica, ou até estenose aórtica, leve, moderada é importante, mas não tem ainda nenhum trabalho de peso mostrando que elas são mais efetivas que a varfarina, ou seja, antagonista de cálcio. Mas a literatura já não contraindica o uso, mas não existe ainda nenhum trabalho, volto a repetir, de peso para mostrar que ela tem de ser utilizada, que ela é melhor que os anticoagulantes como a varfarina. Mas hoje há uma liberação. E evite na prótese metálica e na estenose mitral. Eu quero agradecer aqui e vamos para a última pergunta. Esqueci. Vamos lá. Que é mais ou menos a resposta. Em qual das valvopatias há contraindicação absoluta de uso de anticoagulantes? Mas aí, dos novos anticoagulantes, desculpa. Estenose aórtica, estenose mitral, insuficiência mitral e insuficiência aórtica. É para fixar essa aqui. Porque eu já peguei vários usando novos anticoagulantes com essa patologia. Isso, fixou mesmo. Eu agradeço e obrigado, hein?